O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira para manter a suspensão de decretos que flexibilizam o porte e a aquisição de armamentos e munições editados pelo presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada pelo plenário virtual que começou a julgar o caso na última terça-feira. Até o momento, os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber acompanharam o relator Edson Fachin, que concedeu a liminar, suspendendo os efeitos do texto do Executivo. Para decidir sobre a questão, Fachin driblou um pedido de vista de Nunes Marques sobre o tema e julgou outro caso supostamente ligado às eleições. A decisão foi vista como uma provocação aos parlamentares da bancada da Segurança Pública. Diga, Zé. Olha, eu costumo dizer que o presidente Jair Bolsonaro é irritantemente coerente. Nenhum candidato toca em temas tabus como esse de armas, porte de armas, aborto, pena de morte e assim por diante. E todos esses assuntos foram discutidos, não é depois do governo, lá durante a campanha eleitoral, e ele fala abertamente sobre esses assuntos. Sobre o tema porte de armas, esse foi um assunto discutido no Congresso Nacional através do Estatuto do Desarmamento. Aí depois, lá na hora da votação, me lembro desse dia, estavam certos os senhores deputados de que todos os brasileiros queriam a extinção de armas no mundo e no Brasil. Era isso mesmo. Até policiais teriam dificuldades de andar armados. Sabe por quê? O Estatuto proibia e continua proibindo, mas foi retirado do Estatuto fabricação e venda de armas no Brasil. E na última hora tiveram a ideia, mas espera aí, vamos consultar o povo sobre isso. E aprovaram o tal referendo. Estavam certos que iam ganhar. E foi exatamente o contrário. Mais de 60% da população disse não. É preciso sim usar armas em algumas circunstâncias. Nós não estamos aqui querendo recriar o Velho Oeste, mas é preciso usar armas. E a própria Constituição brasileira garante o direito de usar armas. Sabe como? Que ela garante o direito de defesa, e não se faz defesa com unhas e dentes como os gatos. A gente se defende com armas. Se a Constituição garante o direito de defesa, garante também o direito ao uso de armas. O que é preciso? Regulamentar a Constituição. E foi o que o Estatuto fez. Esta regulamentação estava através de um decreto presidencial, né? E esse decreto era descumprido, porque até a Polícia Federal e o Exército dificultavam, porque a orientação de governos anteriores, ao máximo, a aquisição, a possibilidade de posse de arma e compra de arma de fogo e munição. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto mudando o decreto anterior. Veja bem, se o decreto anterior era um decreto presidencial e se assina um decreto mudando o decreto anterior, e fico repetindo essa palavra decreto intencionalmente, significa que um decreto pode regulamentar. E aí vem a história do Supremo, né? Mas o Supremo muda tudo e é preciso agora com a palavra os senhores parlamentares. Ana. Olha, Vitor, o que nós vemos é um desrespeito absurdo, né? Desrespeito ao referendo, né, que o Zé mencionou, desrespeito às prerrogativas das nossas casas legislativas, que, por exemplo, há 10 anos passou a PEC do voto impresso auditável, o Congresso passou, é preciso repetir isso aqui, e o STF derrubou, interferência em outros poderes. Agora, isso mostra um desrespeito ao próprio trâmite do STF e aos outros ministros, né, que pediram vistas aí nesse processo. Isso tudo mostra o que a nossa espectadora aqui, Alessandra Alé, no chat disse: Ana Paula, sempre nos lembre que o próximo presidente indicará 2 nomes para o STF em 2023. E é isso, eles não respeitam os próprios ministros ali que não fazem parte da patota ativista, militante e política de uma corte constitucional. E eles não vão respeitar o executivo, não vão respeitar o legislativo. Então é preciso também sempre lembrar de que esse presidente vai colocar mais 2. E que tipo? Né? Quais são os tipos que serão colocados no STF em 2023? Pelo presidente Bolsonaro ou pelo ex-presidente Lula e ex-presidiário?